Boa noite. Vamos à nossa terceira aula de contabilidade geral. Na nossa primeira tela aí, nós vamos retomar aí o balanço, a estrutura do balanço da DRE com mais alguns detalhes. Vamos pincelar rapidamente. Então, nós verificamos aí na tela o balanço patrimonial, onde nós temos o lado esquerdo o ativo e o passivo. O ativo circulante e não circulante são os dois grandes grupos dentro do ativo. No ativo circulante, nós temos o quê? Nós temos caixa, bancos, aplicações de liquidez imediata equivalentes à caixa, que nós podemos chamar de disponibilidades, que é o primeiro item. Depois nós temos clientes. Dentro de clientes, nós podemos colocar quais contas? Duplicatas a receber, duplicatas descontadas, perdas para crédito de liquidação duvidosa. No terceiro grupo, estoques. Então, quando nós falamos em estoques, e nós vamos dar uma ênfase um pouquinho maior nessa aula aqui, estoques, quando nós falamos, no estoques ele entra tudo. Entra, por exemplo, se for o comércio, você pega e você tem mercadorias para trabalhar. Nas mercadorias, o que nós podemos ter aí? Mercadorias para revenda. Então, o comércio, geralmente, o que ele tem são mercadorias para revenda. E você, quando tem uma indústria, você tem o quê? Você tem desde as matérias-primas, os materiais que vão compor o produto, até essa migração da matéria-prima e os materiais para entrar no processo de elaboração. Quando a mercadoria está sendo produzida, além das matérias-primas e materiais, às vezes secundários, materiais auxiliares, existem outros itens que compõem o custo em elaboração. Por exemplo, a mão de obra, uma depreciação de uma máquina que está na indústria. Vários itens vão compor o processo de elaboração, ou seja, compõe o custo do produto que está ali na fábrica. E à medida que esse produto vai se acabando, né, vai sendo elaborado, então quando chega à fase final, ele sai do item lá que está no estoque no balanço, do item produtos em elaboração, e passa para o quê? Para o item produtos acabados. E quando esse produto acabado já está pronto lá na indústria para ser vendido, quando é efetivada a venda, então ele sai de produtos acabados e vai para o CPV, custo dos produtos vendidos. Né? E uma empresa que presta serviço? Uma empresa que presta serviço, ela pode ter lá no estoque o quê? Peças, por exemplo, se for uma empresa que para executar o serviço, ela tem peças que vão compor a execução desse serviço, vão compor o custo do serviço, essas peças, por exemplo, vão estar lá no estoque. À medida que a empresa presta o serviço, então essas peças, além da mão de obra, vão compor também o quê? O custo do serviço prestado. Então sai do estoque e vai também lá para o resultado. Outros créditos, então qualquer crédito que você não está lá ou em disponibilidade ou em clientes, você aloca ele aí. Então nós colocamos um nome, outros créditos. Por exemplo, tem um empréstimo a receber, outros créditos. Tenho um adiantamento a fornecedor. Eu fiz um adiantamento ao meu fornecedor. Então, outros créditos. Qualquer tipo de crédito que não se encaixa lá em clientes ou em disponibilidades, podemos adotar um grupo chamado outros créditos. Na verdade, o circulante ele pode ter vários subgrupos. Né? Então, nós elencamos aí 5 subgrupos. E esse último grupo que está aí no balanço, que é despesas a apropriar, são despesas que são antecipadas, e essas despesas antecipadas, elas não são apropriadas efetivamente no momento da contratação. Elas só são apropriadas para o resultado, só são apropriadas em despesas efetivamente, à medida que vai incorrendo o tempo a que elas estão ligadas. Por exemplo, um seguro, contratei um seguro hoje.
Eu não jogo esse prêmio do seguro na conta de resultado. Esse item, esse prêmio do seguro, que é uma despesa antecipada, por exemplo, se for num período de 12 meses, à medida que vai incorrendo o tempo, à medida que vai passando o tempo, eu vou apropriando essa despesa para o resultado. Mas enquanto não o tempo a que ela se refere, o tempo que ela há de incorrer, não acontecer, então ela fica nesse grupo aí do ativo circulante, né? Geralmente, as despesas apropriadas, geralmente elas atingem, na maioria das empresas, até 1 ano. Dificilmente você vê uma despesa apropriar numa empresa no ativo não circulante, ou seja, uma despesa apropriar que seja acima de 1 ano, ou seja, uma despesa que eu contrato antecipadamente e apropriar após 1 ano. Sempre, geralmente, por exemplo, uma assinatura de revista, uma assinatura de jornal, geralmente vai de 6 meses a 1 ano. Dificilmente uma empresa faz uma assinatura acima de 1 ano. Tá? Mas se tiver uma despesa que o período a que ela incorrer é acima de 1 ano, aquela parte que é acima de 1 ano contratada, após 12 meses, ao tempo que ela pertence, aí vai ser apropriada no resultado posteriormente, então vai entrar em despesa a apropriar no ativo não circulante, no realizável a longo prazo. Ok? E o não circulante? Não circulante é o realizável a longo prazo, investimentos de outras empresas, investimento num imóvel, que não é para o meu uso próprio, mas sim para alocação. Um imobilizado, então, imobilizado lá, nós temos que veículos, máquinas, equipamentos, então, edifícios, então, tudo que for imobilizado de caráter tangível, eu jogo no imobilizado. E intangível, que é um grupo do ativo não circulante, são todos os itens que não são tocáveis, não são palpáveis. Por exemplo, um software. Então, inclusive, nós vamos daqui a pouco, eu vou até parar um pouquinho agora em intangível, eu vou dar uma ênfase um pouquinho numa tela específica sobre esse item intangível, porque ele causa muitas dúvidas para muitos contadores, né, quando estão no início ou estão fazendo o exame de suficiência, então nós vamos dar uma ênfase. Bom, o passivo circulante, né, são contas bem conhecidas, fornecedores, empréstimos bancários, obrigações sociais, tributárias, obrigações trabalhistas, provisões para contingências, qualquer tipo de outra obrigação que eu tenho vencimento até 1 ano. E no não circulante, qualquer obrigação que eu tenho, empréstimo de longo prazo, impostos parcelados, por exemplo, acima de 1 ano é passivo não circulante. Patrimônio líquido, nós já falamos diversas vezes, né? Capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Na DRE, vamos lembrar essa estrutura. Essas estruturas, eu sempre estou repassando nessas primeiras aulas, porque elas são importantes, entender bem a estrutura do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, porque sabendo bem essa estrutura, onde se colocam cada as contas, o que é circulante e não circulante, tanto do ativo quanto do passivo, o que vai lá no patrimônio líquido, quais são essas contas, qual a estrutura da DRE, demonstração do resultado do exercício. Com isso, eu consigo resolver muitas questões do exame de suficiência, tá? Que muitas questões elas estão atreladas à contabilidade básica, intermediária ou à contabilidade societária, né? Ou seja, a contabilidade do dia a dia dos profissionais, né, da nossa área. A DRE nós temos as deduções da receita bruta. Então, receita bruta é o quê? Vendi mercadoria ou um produto, ou prestei um serviço, receita bruta, né? Então, o valor dessa venda vai no item na DRE, receita bruta. Depois, deduzindo o valor das vendas, o valor bruto das vendas, eu coloco na linha da DRE, logo abaixo, as deduções da receita bruta. Ou seja, é um valor que vai diminuir das vendas, que são as deduções da receita bruta. O que são as deduções da receita bruta? Os impostos diretos sobre as vendas. Então, por exemplo, comércio, ICMS. Uma indústria, ICMS e IPI. São os clássicos que sempre caem nos exames de suficiência. Uma prestadora de serviço, aí ela não tem ICMS
IPI, se ela só prestar o serviço que não envolva a utilização de peças ou algum item tangível, mas sim um intangível, ou seja, a mão de obra. Então aí só vai ter o quê? O imposto sobre venda vai ser o ISS numa prestadora de serviço que não utilize, vamos dizer, algum item de peças para compor o seu serviço, por exemplo. Então, ISS. É claro que existem outros impostos. Por exemplo, uma transportadora. Uma transportadora, ela presta serviços, né, transportando mercadorias, transportando produtos, e uma transportadora, dependendo, ela vai ter destacado o ISS ou o ICMS, né, para quem é do ramo aí. Nas deduções da receita bruta, então, além dos impostos sobre vendas que deduzem a receita bruta na DRE, nós temos as devoluções, as vendas canceladas, os abatimentos e os descontos incondicionais. Aí nós chegamos ao quê? Um menos o outro vai dar nossa receita líquida de vendas, tá? Que é o item que está em negrito, igual receita líquida. Depois, eu deduzo o quê? O custo das mercadorias, o CMV, o custo dos produtos vendidos, né? Ou o custo de serviços prestados. Aí eu vou chegar ao quê? Ao lucro bruto. Então, chegou ao lucro bruto. Aí, tem um cálculo que é RCM. Então, o que é RCM? RCM é resultado com mercadorias. Usa-se, algumas empresas, no seu plano de contas, ela apura o RCM. Resultado com mercadorias é um pouquinho diferente do lucro bruto. O RCM é a receita de vendas menos o custo, menos o CMV, o CPV ou o CSP. Então, eu chego a criar o resultado com mercadorias. E o lucro bruto, como está na DRE, já é a receita menos as deduções, menos o CMV, CPV ou CSP, que chega ao lucro bruto. Depois do lucro bruto, então, eu tenho o quê? As minhas despesas operacionais. As minhas despesas operacionais, despesas comerciais ou despesas com vendas, deduzo as despesas administrativas gerais, somo as receitas financeiras, diminuo as despesas financeiras e posso ter outra receita e despesa operacional. Por exemplo, vendi um ativo imobilizado que o valor era muito baixo. Hoje não existe mais o item não operacional na DRE. Então vai ser uma outra receita operacional se eu tiver um pequeno ganho numa venda de um ativo imobilizado, que não faz parte do meu estoque, mas para a empresa não ter mais interesse, então ela vendeu esse ativo imobilizado que ela tinha lá no seu pátio, por exemplo, da fábrica, ok? Logo depois, na DRE clássica do comércio, indústria e prestadora de serviço, vão deduzir os impostos. Então, os impostos os normais, praticamente todas as empresas, imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. E aí eu chego o quê? Ao resultado antes das participações no lucro, né? E aí tem as participações dos administradores, participações dos empregados, né? Com base no lucro, que é distribuído também para eles, dependendo do acordo, né? Sindical, o acordo entre a empresa e os funcionários, homologado pelo sindicato, é claro, ou pelo Ministério do Trabalho. E aí sim eu chego ao lucro líquido do período ou prejuízo líquido do período, que aqui nós chamamos de resultado líquido do período. Então, chegando a isso aí, essa é a estrutura clássica que a gente tem que saber de cor e salteado. Com base nisso, aí eu consigo resolver vários exercícios. Aí, que nem eu falei para vocês, nós falamos lá, olha, a primeira tela, existe dentro do ativo, o ativo não circulante, e no ativo não circulante existe subgrupo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Poxa vida, então o que é intangível? Eu sei que intangível é uma coisa não palpável, uma coisa que eu não posso tocar, ou seja, não é material. Mas o que as normas brasileiras de contabilidade, elas definem ou elas deixam claro o que é intangível e até alguns exemplos elas dão. Então, para a gente saber na hora da classificação se aquilo é intangível, se é circulante ou não, vamos verificar aí nessa tela o que diz a norma brasileira. Então, as entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou aprimoramento de recursos intangíveis, tá?
como conhecimento científico ou técnico. Então, de repente, eu estou fazendo uma pesquisa na minha empresa. Então, essa pesquisa e desenvolvimento, a princípio, não é alguma coisa tangível. É um trabalho intelectual para fazer essa pesquisa, esse desenvolvimento. Um desenvolvimento de um produto, por exemplo. Então, isso é um item intangível. Projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual. Então, de repente, existe algum trabalho de nível intelectual na empresa que esse trabalho ele não tem como ser palpável, mas ele é expresso, vai ser registrado. Por exemplo, aqui até cita algumas coisas. Conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem, marcas registradas. Então, incluindo até nome comercial, porque às vezes a empresa ela vai desenvolver para chegar a um logotipo, para chegar qual é a marca que ela vai trabalhar. Às vezes a empresa tem um nome, mas ela é reconhecida no mercado com uma marca. Então aí você vai falar empresa XYZ, mas a marca que é conhecida no mercado todo mundo conhece, aquele é o produto A, mas o nome da empresa é outro. Então isso tem um valor que é um ativo intangível. Esse desenvolvimento de um nome comercial, ou desenvolvimento de uma marca, ou desenvolvimento de uma patente, esse trabalho intelectual, que é intangível, ele vai ser registrado aonde? Vai ser registrado aí no ativo não circulante intangível. Isso aqui é o que está escrito especificamente nas normas brasileiras de contabilidade, né? Então nós até extraímos para ficar bem claro como nós vamos prestar o exame de suficiência. Então, para a gente ver exatamente o que está escrito lá e interpretar isso. Ou seja, estudarmos juntos, não é isso? Exemplos de itens que se enquadram nessas categorias. Vamos ler o que está escrito lá. São softwares, patente, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, lista de clientes. Olha, poxa vida, então a lista de cliente é um ativo intangível? Sim, às vezes essa carteira, esse desenvolvimento pode ser considerado um ativo intangível, desde que haja algum esforço monetário para o desenvolvimento disso e seja de um valor relevante, né? Você não vai fazer uma pesquisa ou vai ter uma lista de clientes que isso aí vai custar R$10 e você vai jogar no ativo intangível. Não, o valor que é irrisório e material, aí no caso você já joga direto para a despesa, sai do banco e vai para a despesa. Mas se tiver um valor considerável, não, você coloca aquilo lá no ativo não circulante. Direitos sobre hipotecas, licenças de pesca, cotas de importação, franquias. Nós não temos várias, é comum nós conhecermos aí várias empresas que trabalham com franquia. Essa franquia, ele é um ativo intangível, né? Para a empresa que comercializa isso. E até para você que de repente teve um custo para bancar para poder trabalhar e através dessa franquia no mercado. Então, de repente, você vai lá e fecha um acordo com aquela empresa, ela vai ceder o nome, a franquia para você, e você vai ter o quê? Um custo para poder operar com aquele nome no mercado. Então, vocês devem lembrar aí de vários nomes que trabalham com franquia, né? Que são franqueados e não são, às vezes, a loja não é da empresa especificamente, mas ela é cedida o nome, a tecnologia, o know-how para que eu, por exemplo, possa trabalhar e aí, de repente, também vou ter que pagar um royalties. Mas, geralmente, na sessão, eu já pago alguma coisa para ver a sessão. Relacionamento com clientes, fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e direitos de comercialização. Então, citam-se vários exemplos aí, mas os mais conhecidos, no dia a dia que a gente acaba vendo as empresas, é o quê? Patente, software, pesquisa e desenvolvimento, né? Esses são os mais conhecidos aí, que geralmente a maioria das empresas tem e marca, né? O item marca também. Então, mas nem todos os itens, olha lá no último parágrafo, foi o que eu falei, nem todos os itens descritos se enquadram na definição de ativo intangível, ou seja, são identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros. Ou seja, só entra no ativo intangível se algum item que você teve um custo e vai alocá-lo lá, se ele foi gasto para a geração de benefício econômico futuro. Ou seja, geralmente são aqueles que vão contribuir
para que a empresa tenha uma receita no futuro. Então, uma pesquisa e desenvolvimento de um software, de um produto, de uma marca, de uma patente, geralmente a empresa vai fazer com o intuito do quê? De ser reconhecido no mercado e aquele item contribuir para que as vendas desta empresa no futuro aumentem ou se mantenham. Ou seja, para que ela tenha força de mercado, para que ela tenha operacionalização, comercialização do seu produto ou dessa mercadoria. Né? Então, para isso, aí sim eu vou registrar lá. Agora, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que não me gera nenhum benefício futuro, então isso é despesa. Por exemplo, ficamos um mês, a empresa iniciou um mês fazendo uma pesquisa e um desenvolvimento, aí depois de um mês, ela verificou que aquele gasto não vai acabar com a pesquisa. Aquele gasto não vai repercutir em nenhum benefício futuro, em nenhuma receita. Então, nesse caso, não vai lançar esse item no ativo intangível. Já apropria este item, este gasto, já diretamente em custo. Tá? Que é desenvolvimento de um produto, mas que não gerou o quê? Uma receita. Tá bom? Então, aqui é o ativo intangível, umas definições para a gente entender exatamente, ou ficar mais claro, o que é um ativo intangível e quando eu vou classificá-lo como ativo intangível. Então, por exemplo, eu posso ter uma questão do exame de suficiência que ela fala, a empresa trabalhou durante um mês, durante um período, no desenvolvimento e pesquisa de um novo projeto para ampliação das suas instalações. Isso aí, basicamente, até aí nós constaremos o quê? Como ativo intangível. Só que de repente vem uma vírgula. Entretanto, essa pesquisa não foi adiante, pois verificou-se a viabilidade deste projeto. Então aí de repente vem a classificação lá. Este custo, este gasto será classificado como o quê? Ativo intangível? É ativo imobilizado? Despesa do exercício? Qual item que vai ser? Despesa do exercício. Por quê? Não vai gerar benefício econômico futuro. E outra coisa, sempre tem que ser mensurável, ou seja, tem que ser estimado o valor desse item intangível em reais, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos dar um pouquinho, na aula 2, no finalzinho, ficou um exercício que envolvia movimentação de estoque. Eu acho que vocês devem se lembrar, bem no finalzinho que eu falei que nós iríamos resolver nesta aula. Não esqueci não. O exercício está aqui e hoje nós vamos resolvê-lo. Mas antes de resolvê-lo, vamos dar alguns fundamentos importantes que estão atrelados ao estoque e até um conceito de valor realizável líquido e valor justo. Né? Então, esses dois itens aí, embora a gente está destacando aqui para o estoque, que são aplicados ao estoque, eles são aplicados também a qualquer outro item, quer seja do ativo, tá? Que é valor realizável, ou valor justo, que pode ser um valor também de ativo ou de passivo. Então, a NBC, ela deixa claro o seguinte, ó, estoques são ativos. Ok, estoque é um bem. Né? E esses ativos, aí ela determina, ela fala assim, ó, mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então, é um ativo que eu tenho, que eu vou comercializar. Então, uma pequena definição. Qualquer estoque, ele está lá nesse item estoques para o quê? Para que haja uma venda desse item no futuro, ok? Então, eu não posso considerar um estoque alguma coisa que não vai se transformar num produto ou já não seja uma mercadoria que eu queira vender. Aí não é estoque, pode ser qualquer outro item, mas não estoque, tá? Em processo de produção para a venda, aquilo lá, né? Está em elaboração, ou seja, vai chegar uma produção, então é estoque, porque está em elaboração, em processo de produção para a venda. Ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção, tá? Na prestação de serviço. Então, os itens que eu tenho lá que também estão aguardando
eu ser chamado, ou eu desenvolver um serviço para o meu cliente, esses materiais ou suprimentos, que nem aqui diz na redação, eles são considerados como estoque, porque eles vão entrar na composição do meu custo, do meu serviço prestado. Então, eles estão lá para que eu preste um serviço e haja uma receita, ou seja, haja uma venda. Importante, no estoque, então já sei, ó, estoque é para revenda, alguma coisa que eu tenho lá para venda ou revenda. Ele pode estar já pronto, uma mercadoria, um produto acabado. Ele pode ter entrado lá para o quê? Para que entre depois matéria-prima, por exemplo, para o processo de elaboração, ou pode estar sendo elaborado ou sendo produzido. Agora, o que compõe esse custo do meu estoque? É só o valor que eu pago lá na mercadoria? Não. Tudo que eu pago, que está atrelado à entrada desse produto, efetivamente, vai compor o custo do meu estoque. Então, por exemplo, o valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação. Então, bem como os custos incorridos para trazer os estoques à sua condição de localizações atuais. Então, pagou um frete para a mercadoria entrar, para transportar a mercadoria, para ela chegar aqui, entra numa composição do custo desse estoque. Não, às vezes esse frete pode não estar destacado na nota fiscal da mercadoria. De repente você contratou a parte e tem uma nota fiscal que vai trazer essa mercadoria até a tua empresa ou teu estabelecimento. Ou matéria-prima ou qualquer coisa. Isso faz composição. De repente, para colocar esse estoque aqui, de repente você contrata uma mão de obra especializada para tirar esse estoque daqui e essa matéria-prima, em alguns casos existe isso. E para colocar lá, também faz parte do custo do estoque. Vai compondo o valor do estoque, que depois vai se transformar em venda. Agora, esse estoque que nós temos aqui, ele sempre tem que ser avaliado considerando alguns outros itens. Antes das padronizações internacionais que agora estão em vigência, ou seja, as empresas têm que seguir essas normas internacionais, que agora já faz parte. Antes você comprava, o que estava lá, estava valendo. Hoje não, quando você vai avaliar, você tem que ver, claro, o que você comprou, que compõe o custo do seu estoque, mas tem que fazer uma comparação se esse valor do estoque, comparado com o valor líquido realizável, ele é maior ou menor. O valor que você pagou, hoje, ele é realizável pelo valor líquido por quanto no mercado? Porque se eu tiver uma mercadoria que eu paguei, por exemplo, 10 mil, mas o valor dela de mercado diminuiu, então eu tenho que fazer um ajuste no meu estoque. Porque eu estou tendo uma perda. Então, não vou deixar só o valor que eu paguei lá registrado. Vou ter que registrar essa perda e vou trazer esse estoque, representá-lo no meu balanço ao valor realizável líquido. Tá? E considerando um valor justo também. Então, o que é o valor realizável líquido? Vamos ver aí? É o preço da venda estimado no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados. Então, qual é o preço de venda estimado? Não é chutado, hein? É estimado. Você faz uma pesquisa no mercado e aí você verifica que o seu preço de venda, de repente, ele pode ser maior, igual, menor, mas você chega a um preço de venda estimado. E qual seria o custo estimado no mercado? Então, preço de venda menos o custo estimado, eu vou chegar a um valor realizável líquido do meu estoque. Tá? Isso aí, eu vou fazer esse cálculo para o quê? Para comparar se esse valor realizável líquido do meu estoque ele é maior ou menor do que o registrado contabilmente. E se for menor, eu vou ter que fazer um ajuste no meu estoque. Ou seja, considerar essa perda. E valor justo? Valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas. Então, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Opa,
deu um nó na cabeça. O que é isso aí? O que está falando isso aí? Na verdade, o valor justo é aquele o seguinte, se esse estoque, é uma outra forma de interpretação também, esse estoque que eu tenho aqui, se eu for para o mercado e liquidá-lo, qual seria o valor justo? Qual é o valor que o mercado vai considerar esse estoque? Então aí eu tenho a questão do valor justo, porque ele fala, ó, é aquele pelo qual um ativo pode ser trocado. E aqui nós estamos falando de estoque, mas se fosse um item lá do passivo, ou um passivo liquidado entre as partes interessadas. Porque de repente eu estou devendo também, passivo eu estou devendo 10 mil, mas a parte interessada, que é a parte em receber, de repente eu consigo negociar e falar assim, ó, realmente comprei a tua mercadoria por 10 mil, não tem nenhum problema, mas eu queria negociar com você que você de repente me desse R$1.000 aí, a menos. Porque eu estou vendo que os meus concorrentes no mercado, os seus concorrentes no mercado estão vendendo um valor menor. Você me vendeu por 10 mil, mas todo o mercado, essa mercadoria aqui, esse valor, se eu fosse pagar hoje, seria 9 mil. Então, qual seria o valor desse passivo se ele fosse liquidado entre as partes relacionadas? Diminuindo, você pode reconhecer também, no caso de um passivo, se diminuir, você vai reconhecer o quê? O ganho entre as partes relacionadas, você devedor e o seu credor, tá? Valor líquido realizável e valor justo. Por que é importante conhecer esse item aqui, ó? Valor líquido realizável e valor justo. Porque nos exames de suficiência tem caído, mais de uma vez, questões nesse sentido. Caem questões com os valores que aparecem lá. A empresa pagou tanto, né? Mas o preço estimado no mercado hoje é de tanto e o custo, se fosse vender, e o custo é tanto. Qual é o valor que você deve ser considerado no fechamento do balanço ao estoque? E aí você vai ter que fazer a comparação. Você vai ter que pegar o exercício, chegar ao valor que ali a empresa pagou e comparar com o valor realizável líquido, valor justo, né? E aí chegar ao exercício, ao resultado que você, a questão vai dar sempre 4 alternativas, tá? Ok? Inclusive nós vamos resolver um exercício daqui a pouco, ainda hoje, né? Levando em consideração isso que eu acabei de falar. Bom, os estoques, nós vimos lá que estoque é aquilo que você vai vender na tela anterior, né? Ou que você vai comercializar, quer seja alguma coisa que você comprou, né? Está revendendo, ou um item que você produziu, que também você vai entrar no mercado e vai comercializar o seu produto, né? Ou um serviço. Ok, até aí tudo bem. Sempre considerando o valor realizável líquido e o valor justo, parâmetros para verificar o valor contábil e fazer possíveis ajustes. E no dia a dia, esse estoque, ele tem critérios de valorização. Então, por quê? O meu estoque, ele sempre vai, somente no comércio, né? Ele vão ter entradas diariamente e vão ter saídas. Geralmente as entradas são decorrentes das compras que a empresa faz e as saídas são decorrentes das vendas. Isso vai ter um controle no seu estoque. A gente fala ficha de estoque, ou controle de estoque. Hoje já é tudo feito via sistema, via informática, né? Então, via os programas, os softwares aí. Mas isso, então, é valorizado. E existem alguns critérios para chegar ao valor da mercadoria. E o valor de cada item que eu tenho lá no meu estoque. De cada item. E para chegar a esse valor, existem 4 critérios básicos. Que a gente fala preço específico, o critério do PEPS, o critério do EPS e o critério da média ponderada. Ou média ponderada móvel. O preço específico, que é esse item aqui, olha lá, né? O preço específico, ele é usado somente quando é possível fazer uma determinação individual do produto. Por exemplo,
alguém pediu para você, vamos pegar um exemplo aqui, um veículo. Olha, eu quero que a tua oficina construa um veículo, que a tua fábrica construa um veículo. Então, eu não sou uma montadora que faz tudo em série, um monte de peça e tudo. Então, sou uma que faz um produto sob encomenda, e esse veículo, que poderia ser uma máquina, poderia ser qualquer outro item de imobilizado, mas vamos colocar aqui, por exemplo, um veículo. Então, eu vou comprar determinadas peças, vou dar determinado... Então, tudo aquilo lá, para aquele veículo em específico, tudo que eu for gastando na composição desse item, desse único item, eu vou controlando especificamente numa ficha ou num controle de estoque. A mesma coisa, por exemplo, uma máquina. Então, olha, eu quero uma máquina que ela faça isso, faça aquilo outro, é possível? É. Então, vocês me fabricam? Qual é o valor estimado? Aí, por exemplo, a pessoa fala, ó, o valor que nós tivemos aqui, mais o nosso ganho, tudo, vai ser R$100.000 esta máquina. E aí, à medida que eu for produzindo, fabricando esta máquina, tudo que eu gastar, eu vou alocando ao custo específico, o preço específico daquela máquina. Então, de repente, comprei peça, mão de obra, vai tendo todo o custo da alocação, do espaço, manutenção, aí vou chegar a um custo daquela máquina, por exemplo, 75 mil. Então, meu preço de venda é 100 mil, o preço específico daquela máquina, 75 mil. O PEP já, o critério que ele é quando há bastante movimentação de estoque, você não faz o critério de alocação de custo específico para uma mercadoria, para a produção, né, de um item lá na sua indústria. Então, o PEPs é a movimentação que você considera o giro, sempre considerando a valorização do estoque, considerando o método PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, nesse caso aí, as mercadorias, elas vão entrando e a cada custo que eu estou pagando, eu vou identificando cada item um a um. Então, hoje entrou um item 10 peças a R$10. Amanhã entrou mais 10 itens, 10 peças a R$11. Eu tenho segregado isso lá. E à medida que eu vou baixando do meu estoque, eu sempre vou baixando do primeiro item, né? O primeiro que entrou, as 10 peças, eu vou baixar para depois baixar a R$10, para depois começar a baixar do meu estoque as outras 10 peças a R$11. Ou seja, o primeiro a entrar, primeiro a sair. Olha lá. PEPs pressupõe que os itens do estoque que foram comprados ou produzidos, primeiro sejam vendidos em primeiro lugar, tá? E os itens que permanecerem sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. Ou seja, primeiro sai do meu estoque o que eu comprei primeiro lá, né? E o que eu comprei por último ou produzi por último, ele vai sair depois. Então, eu vou alocando o custo sempre e baixando pelo primeiro a entrar, primeiro a sair. O EPS, ele já considera o último a entrar é o primeiro a sair. Ele já considera o inverso, né? Ou seja, à medida que eu vou comprando, sempre vou baixando a última mercadoria, considerando sempre o último valor que eu paguei, considerando sempre o último a entrar é o primeiro a sair. E a média ponderada, ela determina a média do que eu paguei. Tudo que eu paguei, eu vou calculando a média e chegando a um custo médio da mercadoria. Então, ela pode ser determinada numa base periódica ou à medida que cada lote seja recebido. Então, vamos lá. Vamos entender mais alguns custos aí. CMV e RCM. CMV, custo da mercadoria vendida. RCM, resultado com mercadorias. Então, alguém fala assim, calcule qual é o CMV. Então, vai aparecer uma questão. Qual é o CMV? Então, sempre lembre dessa fórmula clássica e básica, né? Ó, CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso é o CMV. Nós temos aí a representação gráfica, né? Ó, CMV é igual EI mais C menos EF.
E RCM? RCM, que é o resultado com mercadorias, é o valor da venda menos o custo, tá? Menos o custo da mercadoria vendida. Resultado com mercadorias. Então, são duas fórmulas básicas que a gente precisa saber de cor, né? É claro que precisa saber de cor, mas precisa entender também, né? Então, por quê? O custo da mercadoria, quando entra um estoque, por exemplo, estoque inicial, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Você tinha estoque inicial 10, ok? E aí você comprou mais 20. Você tinha um estoque inicial de 10, mais compras 20, e quando você foi lá no final do exercício, do período, você descobriu que você tinha um estoque lá sobrando 5. Então, qual seria o meu CMV? O meu CMV, ele é estoque inicial 10, mais as compras 20, menos 5. Então, o que saiu do estoque que se transformou em custo? Quanto? 25. 25 é o que saiu, porque eu tinha 10, mais 20, 30, só que quando foi no final do exercício, eu só tinha 5. Isso significa o quê? Que 25 foi o meu custo da mercadoria vendida. E vamos falar assim, por exemplo, eu vendi 100 reais. E para eu obter essa receita de vendas, eu tive um custo de 80 reais. Essa mercadoria que eu vendi me custou 80 reais. Aí, qual é o resultado com mercadorias? O resultado de mercadorias, vendas menos CMV, igual a 20. Ok? Então, aí nós chegamos ao valor de quanto? RCM igual a vendas menos CMV. Tá bom? Agora nós tínhamos falado um pouquinho sobre o PEPS, o EPS e a média. Mas às vezes só falar fica um pouquinho, às vezes pode não conseguirmos visualizar. Então a exemplificação através de um quadro, ela é melhor. Então aí na tela aí vocês verão que vocês têm aí um quadro onde apresenta aqui, olha, entradas, saídas e saldo, né? Então, nós temos um exercício aí que, por exemplo, nós temos saldo inicial numa empresa, 20 unidades a 20 reais cada. Então, começou já o exercício. Então, se eu tenho 20 unidades a 20 reais o custo de cada uma, o meu total, o meu saldo será de 400, saldo inicial. Aí, no decorrer do exercício, existe compra, olha lá, compra de 20 unidades por 30 reais cada uma. Então, estou pagando 20 unidades custando 30 reais cada uma. Então, 20 vezes 30 cada uma vai me dar o quê? Uma entrada de 600 reais. Então, eu vou entrar, essa entrada, ela vai compor o meu saldo do estoque. Então, antes eu tinha 20 mercadorias a 20 reais, 400. Agora entraram, né, na coluna entrada, mais 20 a 30, 600. Então, se eu tinha 20 mercadorias, agora entraram mais 20, eu tenho, então, o total em quantidade de 40. E se o meu custo do estoque era 400, e agora entraram mais 600, o meu custo em reais agora, 400 mais 600, R$1.000. Por enquanto tivemos a entrada. E agora nós vamos ter uma venda. Venda de 10 unidades. Tá? Vendas de 10 unidades, eu vou escriturar na coluna saída. Então, quantidade, vendi 10 unidades, 20. Agora, qual é o valor do custo desta unidade que eu vou baixar do meu estoque? O valor que eu vou baixar do meu estoque é sempre considerando o critério PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, nesse caso, eu tinha... Qual foi o primeiro item em ordem cronológica? Eu tinha 20 unidades
a R$ 20 cada. E também tinha 20 a R$ 30 cada. Nesse caso, o primeiro item é o de R$ 20. Então, vou baixar 10 unidades a R$ 20, vai me dar uma baixa no meu estoque total de R$ 200 que eu estou baixando no estoque. Então, vai me sobrar lá do meu primeiro lote, vai me sobrar, como baixei 10 do meu primeiro lote vai me sobrar o quê? 10 unidades a 20, totalizando 200. O meu segundo estoque, ele continua sem nenhuma modificação. Continuam as 20 unidades a 30 e R$ 600. Então, agora eu vou ter um total de... Eu tinha 40, vendi 10, me sobraram o quê? 30 no valor de 800. Depois, na sequência, tive mais venda de 20 unidades. E aí, olha lá, o meu estoque nesse momento, o saldo dele é de 10 unidades a R$ 20 cada, na ordem cronológica, e depois 20 unidades a R$ 30 cada. Só que eu vendi 20 unidades, então eu vou baixar, em ordem cronológica, eu vendi 20, mas eu vou baixar 10 desse meu primeiro item aqui, a ser baixado pelo critério PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, e depois os outros 10, porque eu vendi 20 unidades, eu vou retirar, eu vou baixar do meu estoque no segundo lote. Aí eu vou baixar da onde eu tenho 20 a 30. Então, no primeiro lote, aqui, ó, zerou, né? E o segundo lote me sobraram quanto? Sobraram 10 unidades a R$ 30, R$ 300. Então, vou ter o quê? Então, um saldo de 10 a 300. Aí, depois, na sequência, eu compro 30 unidades por R$ 35 cada uma. Então, agora, eu vou na coluna entrada, R$ 30 a 35 30 unidades a R$ 35 cada, vai me dar um total, um multiplicado pelo outro, um valor total de entrada de R$ 1.050, né? R$ 1.050, então, olha, eu não tinha um saldo de 10 unidades a R$ 30, agora vai compor esse saldo, mais essa entrada. Olha lá, 30 unidades a R$ 35, R$ 1.050. Então, aí, agora que eu tinha 10, entraram mais 30, meus saldos são de 40 unidades. 300, que era o custo, mais 1.050, meu saldo, então, agora é de 1.350. Então, eu sempre vou compondo o saldo do meu estoque, considerando o quê? Sempre diferenciando pelo valor. Eu não misturo os valores que na ordem de entrada. Então, vou considerando, eu tinha 10 de 30, agora entraram mais 30 de 35. Destaco isso e tenho esse controle à parte. Na hora de baixar, em ordem cronológica, qual é o mais antigo? Qual é o valor que entrou primeiro? Esse é o que eu vou baixar. Então, mais um exemplo de uma baixa. Então, depois, essa empresa fez mais uma venda de 10 unidades. Ela vendeu 10 unidades? 10 unidades, ela vendeu a R$ 30. Por que R$ 30? Porque era o primeiro item a ser baixado aqui, ó. Primeiro a entrar, primeiro a sair. O primeiro item era 10 de 30 a 300. Então, eu baixei 10 de 30 a 300, ok? E sobrou, então, só do último lote, 30 unidades a 35.050, ok? Então, essa movimentação considera sempre que o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Você vai entrando mercadoria e cada entrada você vai compondo e destacando individualmente, por lote, vamos chamar assim, essas entradas, lá na sua coluna saldo. Sempre na ordem cronológica. E aí, à medida que for acontecendo
saídas, vendas, geralmente, aí você vai baixando, mas na ordem cronológica da entrada. Primeiro, sempre, o que entrou vai ser o primeiro a sair. Porque a mercadoria ela varia de valor, nem sempre você está pagando o mesmo valor. Então, independente do valor que você pagou, é por ordem cronológica. Tá bom? Então vamos lá para o item UEPS. O EPS, pegando o mesmo exercício, ou seja, a mesma tela e os mesmos eventos, agora nós vamos considerar o EPS. O EPS é o último a entrar, é o primeiro a sair. Ou seja, você vai fazendo a composição do saldo do seu estoque à medida que vai entrando a mercadoria, só que quando você efetuar a baixa do estoque, você vai considerar sempre o último item vai ser o primeiro a ser baixado. Ok? Então, por exemplo, essa mercadoria aqui, a mesma coisa, tinha 20 unidades, é o saldo inicial, a R$20, dando então um saldo inicial de 400. Aí entraram 20 unidades a R$30, R$600 o total. Então você vai compor lá no seu saldo o quê? Vai colocar essa entrada. Então você vai ter destacado lá o seu saldo inicial 20 unidades a R$20, 400, mais a entrada R$20 a R$30,600. Faz o controle do seu estoque em separado. Total, você tinha 20 mais 20, 40. Você tinha um valor de 400 mais 600, seu estoque total, R$1.000. E aí você vai baixar. Então aí acontece o fato que você vai baixar porque houve uma venda de 10 unidades. Então nessa venda de 10 unidades, na saída, quando você efetuar essa saída do seu estoque, essa baixa do seu estoque, você não vai pegar como era lá no PEPS, primeiro entrar, primeiro sair. Você vai pegar sempre o valor da mercadoria por último que entrou e vai baixar do seu estoque. Então vamos falar assim, você, antes dessa venda de 10 unidades, você tinha no saldo do seu estoque 20 unidades a 20 e depois 20 unidades a 30 cada uma. Então você vendeu 10, você vai pegar a última quantidade, o último valor que você deu entrada. Então você vai baixar 10 de 30. Então aí você vai fazer uma baixa 10 de 30, né? R$300. O que vai sobrar no seu estoque? Olha lá, a primeira entrada vai continuar lá, 20 de 20, 400, e nesse critério EPS, último a entrar, primeiro a sair, você baixou a quantidade 10 de 30 de 300. Sobraram 10 de 30 de 300, porque você tinha 20 de 30. Então agora você tem um saldo de 30, total 700. Ok? E aí teve mais uma venda de 20 unidades. Essa venda de 20 unidades, você vai usar o mesmo critério do último a entrar, primeiro a sair. Você tem um saldo de 20 a 20, ordem cronológica, a mais antiga, e você tem 10 quantidades a R$30. Você vai baixar o quê? Você vai baixar os 20, mas considerando primeiro as 10 de 30, que são a última entrada que você teve. E aí depois você vai baixar 10 da entrada anterior a esta, porque aí zerou. 10 de 20 e vai sobrar o quê? Do primeiro lote lá que entrou, vão sobrar 10 de 20 a 200. Tá? Então, esse aqui é o teu saldo. Aí você teve mais uma entrada, igualzinho ao exercício anterior. Você teve uma entrada de 30, a quantidade, a R$35 cada, dando um total de entrada de 1.050. Então você vai o quê? Vai compor, teve uma entrada, vai compor o seu saldo lá, ó. 10 de 20, 200, é o que você já tinha. Então compõe o saldo 30 a 35, 1.050. Então seu total agora é 40 unidades, 200 mais 1.050 a 1.250, tá? Mas sempre mantendo o controle individual do seu estoque, ou seja, mantendo o controle que você tem 10 de 20 e 30 de 35.
Aí, por último, você tem uma venda de 10 unidades. Qual é o valor que eu vou utilizar para fazer a baixa dessas 10 unidades que eu tenho no meu estoque? O valor que eu vou utilizar é sempre o valor do custo, mais o custo último a entrar, primeiro a sair. Então, olha, eu tenho aqui uma composição de 10 unidades a 20 e 30 a 35. Qual é o último a entrar no critério de controle do estoque? O último a entrar foi esse aqui, ó. É esse o valor que eu vou usar, ó. 10 de 35. Então, eu vou baixar 10 unidades do último lote, que era do 30 de 35. Então, o primeiro lote continua sem alteração, continuarão 10 unidades a R$ 20,00, 200. E o último lote que entrou, como eu baixei 10 agora que foi vendido, vai sobrar 20 de 35 a 700. Então, o meu estoque final é de 30 unidades a R$ 900, sendo que são 10 de 20 e 20 de 35. Tá? Vamos lá agora entender o estoque pela média ponderada. A mesma movimentação, na média ponderada, toda entrada eu calculo uma média ponderada dos valores que eu tinha com os valores que entraram no meu estoque e chego a uma média. Então, sempre quando eu fizer a baixa de um item que eu vender, vai ser pelo custo médio, né? Não vai ser nem pelo primeiro a entrar, primeiro a sair, nem pelo último a entrar, primeiro a sair, nem pelo PEP, nem pelo EPS. Nós estamos falando agora de média. Então, nós temos aqui uma quantidade que nós temos de 20 unidades inicial a 200, 400. Entraram, então, 20 unidades a R$ 30,00 cada, 600. E aí, eu chego a um valor médio de R$ 25,00. Olha, eu tinha 20 unidades, entraram mais 20, então agora eu tenho quanto? 40. Ó, quantidade que eu tinha mais quantidade que entrou, 40. O valor que eu tinha era 400. E entraram agora mais 600. Então, qual é o meu saldo atual? R$ 1.000. Tá? Aí eu pego e calculo a média. Como é que eu calculo a média? Eu pego 1.000, divido por 40 para chegar ao meu valor médio. Aqui, ó. Vai dar 1.000 dividido por 40, 25. E aí, quando eu tenho a venda, que é a saída, 10 unidades, eu considero na saída o valor médio do meu estoque individual. Então, olha aqui, ó, eu não tinha 25 como custo médio. Esse 25 aqui é o que eu uso para valorizar o item que eu estou baixando no meu estoque. Então, 10 unidades que eu estou baixando a R$ 25,00, o valor da minha baixa, 250. Então, eu tinha 40 menos 10 que eu vendi, sobraram 30. Eu tinha 1.000 valorizado pelo que eu vendi agora, menos 250, me sobram 750 no meu estoque. Depois eu tive mais uma venda, continua. Como eu não tive nenhuma entrada, o meu valor médio continua igual. Tinha 30, baixei 20 por venda, fiquei com 10. Tinha 30, tinha R$ 750. Baixei 500, 750 menos 500, me sobraram quanto no meu estoque? É o saldo aqui, né? Sobraram 250, 10 unidades a R$ 25,00, R$ 250. Ou seja, sempre utilizando, fazendo sempre a média e a média considerando na baixa. Aí eu tive uma aquisição de 30 unidades por R$ 35,00, dando 1.050. Aí eu calculo uma nova média. Ó, tinha 10 mais 30, quanto que eu tenho agora? 40. Né? Tinha um estoque valorizado a 250. Me entrou mais 1.050. 250 mais 1.050, que foi o que eu comprei agora, vai me dar um estoque de 1.300.
pego o valor atualizado em reais, divido pela quantidade que tem no meu estoque, chego ao meu custo médio, R$ 32,50. Então, 1.300 dividido por 40, R$ 32,50. E aí eu tenho uma venda. Minha venda de 10 unidades. Ó, vendo 10 unidades. Qual é o item que eu uso? Qual é o valor que eu uso? R$ 32,50. R$ 32,50 que é o custo médio. Chega a um valor de baixa de 325. Então, tinha 40 menos 10 que eu vendi, me sobra uma quantidade de 30. Tinha R$ 1.300, baixei do meu estoque 325, me sobram 975, tá ok? Então aí nós acabamos de ver 3 planilhas pelo PEPS, o EPS pela média ponderada móvel. Como é que eu faço os cálculos? E no segundo bloco, nós já vamos direto então para resolver questões do exame de suficiência, onde envolve o quê? Estoque, compra, venda, abatimento. Então vamos dar uma pausa aí de 10 minutos, retornamos logo em seguida na parte só prática, só soluções, né, das questões do exame de suficiência. Então até daqui a pouco. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Até mais.